Salmo 1 nos diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Não feche sua Bíblia, acompanhe com a gente a meditação desses 6 versículos nessa noite. Minha oração é que a gente possa sair daqui entendendo o benefício de ser justo, para que a gente nunca mais sinta saudade de ser ímpio. Até porque um dia nós éramos ímpios, mas agora nós somos povo de Deus. E esse salmo introdutório nos exorta a ser adoradores que têm uma atitude correta diante de Deus. Qual a atitude correta que devemos ter diante de Deus, principalmente para com a sua lei, antes de termos conversas íntimas com o Senhor? Quando Vinícius falava em intimidade com Deus, me lembrava muito daquilo que eu ia falar, porque buscamos ter intimidade com Deus, queremos ter intimidade com Deus, sabemos da necessidade disso, mas será que nos achegamos até o Senhor de modo correto, para que de fato sejamos íntimos dele? Será que respeitamos a posição do Senhor como soberano sobre todas as coisas? Será que nos achegamos a ele com o devido temor e tremor, para que aí sim conversemos com ele de maneira íntima, como o nosso amigo? Será que consideramos o Senhor como rei, como governador das nossas vidas, antes de considerarmos como nosso pai e amigo? E ele é tudo isso, e ao mesmo tempo. E de modo muito simples, esse salmo nos mostra que os justos amam a lei e desejam se saturar dessa lei, se encher dessa lei, meditar dia e noite, como diz o versículo 1. Enquanto os ímpios odeiam a lei, ignoram a lei. E a gente tem visto isso com muita frequência, dia após dia, na nossa frente, às vezes até na nossa casa. Os justos podem ser identificados como aqueles que guardam a aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele tem uma aliança conosco, e nós guardamos a aliança com Deus, ou seja, nós, como parte desta aliança, deste pacto, nós precisamos obedecer à vontade do Senhor, obedecer os seus mandamentos, e o Senhor, como a segunda parte desse pacto, vai nos agraciar pela obediência com as suas bênçãos, com a sua proteção, com o seu cuidado divino. Então, nós somos aqueles que guardam a aliança, que amam a Deus, que obedecem a Deus, e nós demonstramos assim que nós somos dele. Enquanto isso, os ímpios rompem a aliança com Deus, e quem rompe a aliança com Deus, quem é desobediente, não vai ser alvo das bênçãos do Senhor. O versículo 1 desse salmo diz: como é feliz. Muito provavelmente na sua versão, que não é NVI, a não ser do Vinícius que leu aqui o versículo, eu identifiquei que era NVI, mas deve ser revista atualizada, deve ter assim: bem-aventurado. Feliz, bem-aventurado é bem mais do que feliz. E a gente vai ver o que é esse bem-aventurado, o que esse termo quer dizer na Bíblia como um todo, para depois chegar até esse versículo. Veja só que esse termo, que é mais forte do que feliz, ele vai incluir. Diz que aquele que é bem-aventurado é objeto do favor e da graça especial do Senhor, porque ele, de fato, ele não anda em um caminho diferente daquele proposto pelo Senhor. Na palavra como um todo, a gente encontra que bem-aventurados são aqueles que reverenciam o Senhor e cumprem a sua vontade. Olha o que aqui diz o Provérbios 29:18:
onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Então quem obedece à vontade do Senhor, quem reverencia o Senhor, é feliz. Também é feliz aquele que confia no Senhor. Olha Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então, se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, você também é feliz, você é bem-aventurado. E por isso, por reverenciar o Senhor, por cumprir a sua vontade, por esperar confiantemente no Senhor, como diz também o Salmo 40, nós somos abençoados por Deus. Mateus 5, do 3 ao 12, mostra todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esses são os bem-aventurados. E nesse salmo específico, bem-aventurado, ou seja, alvo da graça e do favor especiais de Deus, são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. É a primeira parte do versículo número 1. O cristão tem a palavra de Deus com conselhos para todas as áreas da sua vida. Ele não precisa do conselho dos ímpios. Ele tem nessa palavra orientações para as mais variadas decisões que ele vai tomar ao longo de toda a sua existência. Como é que eu vou decidir, por exemplo, que curso eu devo fazer? A palavra de Deus nos traz aquilo que glorifica mais a Deus. Quando eu procuro um curso para fazer, eu procuro entender primeiramente que se eu estiver comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então não vou procurar o que é mais rentável, o que traz mais status, mas eu vou procurar aquilo que Deus será mais glorificado através da minha vida. É essa a nossa finalidade, é glorificar a Deus e adorá-lo sempre. Deus em sua palavra nos dá tudo o que precisamos. Não temos a menor necessidade de ouvir o conselho do ímpio e ir pelo seu caminho, porque ele não tem o temor de Deus. Se ele não tem o temor de Deus, o seu conselho será falho. O seu conselho nos encaminhará para onde nós não deveríamos estar indo. É mais do que feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, é a segunda característica do versículo 1. Ou seja, aquele que não se assemelha à corrupção desse mundo. A gente fala tanto, todo dia, muitas coisas são apresentadas nos telejornais e nós dizemos: que Brasil corrupto, que mundo corrupto. Nós somos corruptos, nós somos descendentes de Adão, corruptos e culpados do pecado. Porém, quando somos encontrados e atraídos por Cristo para o Pai, nós somos transformados e essa corrupção não mais domina a nossa vida. Nós continuamos pecadores, mas agora regenerados, justificados e separados para viver em santidade ao Senhor. Então não podemos imitar a conduta dos pecadores, porque agora somos povo de Deus. Nós não podemos nos entregar à imoralidade de uma sociedade sem Deus, que vive como se não existisse um Criador e sustentador das nossas vidas. Isso deve gerar em nós indignação, por ver tantas pessoas desconsiderando a palavra do Senhor, enquanto nós buscamos a duras penas nos manter firmes na fé. É alvo da graça de Deus também aquele que não se coloca permanentemente junto aos zombadores. Quando ele diz se assenta na roda dos zombadores,
é aquele não simplesmente que passou, ouviu um conselho e seguiu, mas aquele que parou, se deteve naquele caminho, naquela roda de zombadores. Quantas vezes, para se achar aceito em determinado grupo, a gente senta nessa roda dos zombadores? Quantas vezes a gente até ri com a roda dos zombadores, para não ser colocado como o diferente, o chato, o que não compreende que o mundo não pode ser levado tão a sério. A gente brinca, se diverte, e crente é feliz, mas crente tem uma responsabilidade com o seu Senhor. Ele não se assenta, ele não está permanentemente na roda daqueles que zombam o Senhor, ridicularizam o Senhor e não dão importância agora ao Salvador. No versículo 2 a gente percebe que, ao contrário do ímpio, o crente tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O nosso prazer está na lei do Senhor. Nessa lei nós precisamos meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Todos os dias tem o seu amanhecer e o seu anoitecer, e nós só chegamos do amanhecer ao anoitecer por conta da graça do Senhor. Só podemos perceber a graça do Senhor porque meditamos na lei de dia e de noite. E essa palavra diz que Ele nos guarda por trás, nos guarda por diante. Onde colocarmos o nosso pé, Ele conosco estará. Então temos essa certeza que Ele nos guia, que Ele nos guarda. Onde mais podemos achar orientação para a vida, se não na palavra de Deus, se não meditando na lei do Senhor? Muitos já compararam essa palavra como uma bússola que mostra o norte para a nossa vida. Outros já compararam também com um manual de instruções para o viver em Cristo. Certamente não há outra palavra que tenha autoridade sobre nós. Não existe outra palavra de qualquer pessoa, por mais importante que seja, por mais santo que seja, que substitua a palavra de Deus. Paulo diz a uma comunidade que lhe escutou muitas e muitas vezes, que mesmo que ele viesse novamente àquela comunidade, e mesmo que anjos descessem do céu para pregar um evangelho que não foi o que ele pregou anteriormente, que fosse amaldiçoado. Então nós entendemos que não há nada fora da palavra de Deus a que devemos dar crédito. Se nós queremos ser bem-sucedidos, bem-aventurados no mundo corrompido, precisamos ter prazer na meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos abre os olhos, nos leva a ser obedientes a esse Deus que tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. A meditação da palavra traz resposta aos dilemas, situações em que a gente não sabe qual a saída, não sabe o porquê delas, o para quê delas, mas a palavra sabe o porquê. Ela nos transmite esse porquê e nos faz compreender o desígnio de Deus. Os conflitos interiores mais graves podem ser solucionados com a meditação da palavra de Deus. Ela nos traz uma segurança de um futuro eterno com o Pai. Os ímpios não têm essa segurança. Ela nos traz escape e nos traz alívio nas horas de angústia e aflição. A gente a cada dia tem passado muito mais por horas de angústia e aflição. Quando eu estiver meditando no Salmo 3, com certeza as pessoas que estiverem ouvindo vão se identificar. Aquela hora escura da alma, aquela hora em que você está se sentindo pressionado de todos os lados e você não sabe para onde tem saída, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe nem mesmo se você vai escapar. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que não há dor e não há peso maior do que o que nós podemos suportar. Ele sabe até onde a gente pode ir, de modo que nós não murmuremos e não o deixemos por qualquer outra coisa. No versículo 3 nós temos uma comparação muito interessante, dizendo que aquele que é bem-aventurado por guardar a lei do Senhor, por meditar na lei do Senhor dia e noite, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham.
tudo que ele faz prospera. A comparação nos mostra os benefícios de estarmos apartados dessa vida dos ímpios, dessa vida que deixa de lado, desconsidera aquilo que Deus fala na sua palavra. E o benefício de estarmos meditando constantemente na palavra do Senhor. Nós somos como árvores plantadas à beira de águas correntes. Árvores que estão plantadas junto a águas correntes vão resistir aos ventos fortes. E resistindo aos ventos fortes vão crescer saudáveis. E posteriormente essas árvores, quando estiverem frondosas, vão abençoar animais e homens com as suas sombras, mas também com as suas folhas e principalmente com os seus frutos. Como ser crente sem dar frutos? Como meditar na palavra do Senhor e continuar sem dar fruto? Como estar sempre buscando a orientação de Deus para todas as decisões da vida e ser frutífero? É impossível. Nós somos bem-aventurados, mais que felizes, porque todo o nosso esforço em seguir o Senhor e seguir a sua palavra vai desembocar numa vida frutífera, não para nós, para a glória dele. Amém. Não para que nós sejamos engrandecidos, mas para que ele se torne conhecido. Não para que nós sejamos os mais crentes, os mais festejados, mas para que ele seja glorificado e honrado em toda a terra. Nós temos essa grande responsabilidade. O crente alicerçado na palavra vai ser alguém com frutos que vão ser considerados, vão ser apreciados também, serão úteis aos demais. Como é bom numa comunidade ter pessoas que são úteis. Tem alguém triste, aquela pessoa tem uma palavra de consolo. Tem alguém feliz, ela sorri com os que sorriem também. Tem alguém que está precisando de orientação, ela tem uma palavra de sabedoria. Tem alguém que está precisando simplesmente de um ombro e um ouvido, ela está lá pronta. Tem alguém precisando que se vá o mais distante para levar uma pessoa, ou para levar um auxílio a uma pessoa. Para esta pessoa que é útil e que é frutífera dentro da casa de Deus, não existem distâncias, não existem problemas nem obstáculos. Ela simplesmente quer continuar dando frutos, porque assim o Senhor deseja que ela seja. Essa pessoa vai ter obras dignas de louvor e gratidão. Será alguém cuja sombra muitos vão se abrigar. Hoje pela manhã estávamos almoçando e eu falava sobre uma pessoa que estava no mesmo local que a gente e que trabalhou no mesmo local que eu trabalho há praticamente 8 anos. Já faz quase 20 anos que essa pessoa saiu daquele local, daquela escola, e até hoje as pessoas dizem como ela era útil, como ela era boa, como aquela pessoa era dedicada. E são inúmeros os adjetivos que se colocam para ela, quase 20 anos depois da sua saída. Como é bom saber que nós trilhamos um caminho que não foi o caminho dos ímpios, até porque a gente vai ver que o caminho dos ímpios perecerá, mas foi um caminho de justiça, um caminho que mostrou que nós temos um dono, um caminho que mostrou que nós seguimos os passos de Jesus, que nós seguimos as orientações dele em sua palavra, e que no final das contas as pessoas não viram o seu caráter simplesmente, mas viram o caráter de Cristo em você. De fato essa pessoa é crente, mas ela não foi exaltada simplesmente pelas características que demonstrou naquele tempo. Deus foi exaltado pelo testemunho de uma pessoa que se comportou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que floresceu, que deu frutos e que foi uma sombra em que muitos se abrigaram e ainda se abrigam, simplesmente por lembrarem como ela agia. Eu preciso agir também. Essa pessoa vai ser alguém que vai aconselhar outras a abandonar os seus maus caminhos e se dobrar diante do único e verdadeiro Deus. Você pode ser essa pessoa, como nosso irmão Rodolfo estava falando aqui.
Onde você está durante a semana? Você é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Você precisa dar frutos. Onde você está? E esses frutos vão ajudar pessoas. E um grande fruto que você pode gerar é o de plantar sementes nos corações daqueles que não conhecem a Deus. Falar dele nos momentos que Deus te der essa oportunidade. E viver de modo que a sua conduta não fale mais alto do que essa palavra. Que as pessoas considerem a sua pregação, porque veem que o seu viver se combina com o seu falar. Então, as pessoas que agem assim, os bem-aventurados, os santos de Deus, são aqueles que vão aconselhar pessoas que estão indo em rota de colisão com o inferno, a abandonar os seus maus caminhos, a se dobrar diante do Senhor e terem nova vida em Cristo. Tudo que nós fizermos, buscando a glória de Deus, primeiramente, e o crescimento, a edificação do corpo de Cristo, nós prosperaremos. É por isso que ele fala aqui, tudo o que ele faz, prospera, porque ele não busca os holofotes. O que ele faz, ele não busca o seu engrandecimento. Tudo o que ele faz, prospera, porque ele busca a glória de Deus. No versículo 4 nós vemos, não é o caso dos ímpios. Ele está falando que essa árvore são justos, mas os ímpios não são como essa árvore. Eles até estão plantados, mas eles estão plantados como uma palha, que o vento dispersa, que o vento leva facilmente. A palha um dia foi plantada em algum local, só que não floresceu como uma árvore que dá flores, frutos e faz sombra. Simplesmente é algo seco e leve o suficiente para ser levado com o menor vento. Ou seja, não tem firmeza. Então, diferentemente de nós que guardamos a palavra do Senhor e seguimos as suas orientações, os ímpios são como a palha que o vento leva. Apesar de serem também comparados com alguma coisa que está plantada, mas é alguma coisa sem raiz, é um material sem firmeza. O menor vento pode levar esse material. O ímpio não tem sustentação no seu caminhar. O seu caminhar é trôpego, é incerto. Ele é desequilibrado. Ele não tem na sua mente e no seu coração o que firma os passos do homem e lhe dá certeza de vida eterna. Se você pergunta a uma pessoa hoje, você tem problemas? Todo mundo vai dizer que tem. Você tem a solução para eles? A maioria vai dizer, não sei. Só que nós podemos não saber hoje, mas se meditarmos nessa lei dia e noite, certamente amanhã teremos. Hoje os nossos problemas, conflitos e desilusões podem nos fazer verter lágrimas, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque meditamos nessa palavra de dia, mas também de noite. É importante que a palavra do Senhor habite ricamente no nosso coração, para que nós possamos, de fato, não ser como o ímpio, como uma palha que o vento leva. E ele diz, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Todos passaremos pelo julgamento, mas nós resistiremos. Porque somos fortes? Não. Porque somos os mais santos da terra? Também não. Porque temos méritos para entregar a Deus quando chegarmos nos céus? Também não. Sabe por que os ímpios não resistirão no julgamento? E nem os pecadores na comunidade dos justos? Porque eles não são justificados. O que o ímpio tem para mostrar ao Senhor que o justifique? Nada. O que nós temos para mostrar ao Senhor que nos justifique? Enquanto justos, nós temos o sangue de Cristo, os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não olha para mim, olha para Cristo. O Pai olha para Cristo, substituto de cada um de nós, naquela cruz. Nós somos justificados, nós resistiremos no dia do juízo. A falta de firmeza e certeza de vida eterna do ímpio se dá pelo fato de que ele não é alvo da obra redentora de Cristo. O ímpio olha para a cruz e para ele não faz a mínima diferença.
Você olha para a cruz e para você fez toda a diferença. Ali o Filho se entregou e verteu o seu sangue que nos justifica diante do Pai. Olha para si, não precisa nem ter um espelho. Olha para a sua mão, olha para o seu corpo, olha para a sua mente, olha para o seu coração. O que é que tem lá dentro? A gente gostaria que só tivesse palavra de Deus exalando por todos os poros, mas não é isso que acontece. Pensamentos maus são constantes na nossa vida. Às vezes a gente está tão distante da palavra de Deus que a gente até se indaga: será que eu ainda sou crente? Coisas tão terríveis têm se passado na minha vida, e coisas mais terríveis ainda têm passado na minha mente. Será que Deus ainda está comigo? Sim, Ele está conosco. E Ele não somente está conosco, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Por quê? Porque nós fomos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo, mas fora de Cristo é condenação, é destruição, é incerteza, é desespero, é pânico. Não existe outra coisa. Os ímpios não resistirão, serão plenamente condenados. Mas a boa notícia é que nós não estamos mais entre eles. Nós fomos libertos, nós formamos hoje um povo santo, que vive para o louvor da glória de Deus. E no versículo 6, nós temos: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova o caminho dos justos porque eles seguem o caminho proposto por Ele nas Escrituras. Por que o Senhor aprova o nosso caminho? Por que aquilo que a gente faz geralmente dá certo? Por que as coisas que a gente pede ao Senhor em oração, geralmente Ele concede? Por que a nossa vontade está se combinando com a vontade de Deus e as coisas estão caminhando perfeitamente? Porque nós fazemos aquilo que está na palavra. Nós seguimos a palavra. Nós observamos a palavra. Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como é que eu faço para não pecar contra o Senhor? Guardando no coração a sua palavra. Eu preciso da palavra de Deus para que o meu caminho siga sempre reto, aquilo que Ele propôs para a minha vida. O caminho dos ímpios leva à destruição, e de fato a palavra fala sobre isso. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Tem coisa que a gente acha que não faz mal nenhum, não vai fazer mal a mim, não vai fazer mal a ninguém na minha família, eu não vou prejudicar ninguém, eu tenho boas intenções nesse caminho, mas no fim leva à destruição. Nem tudo que eu penso que é bom é de fato bom. Nem tudo que eu acho que tem aparência de bondade vai glorificar a Deus e Ele aprovará. Assim vai acontecer com o ímpio no dia final. Não há um meio termo. Com Cristo, a nossa vida tem paz e nós teremos vida eterna. Sem Cristo, o fim de tudo é terror e destruição. Para fechar essa nossa meditação, meus irmãos, eu quero deixar algumas aplicações nesse texto, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o prosseguimento da nossa vida cristã. Que, à luz desse Salmo primeiramente, nós estejamos sempre alertas quanto aos passos que nós estamos trilhando. O nosso caminho não deve ser semelhante ao dos ímpios. Aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo, dentro da minha casa, na minha vizinhança, no bairro que eu moro, aquilo que eu passo para as pessoas, é de fato um caminho dos justos? Eu mostro nas minhas redes sociais a vida de um crente? Tudo na minha vida mostra Cristo ou mostra um outro lado? O velho homem ainda continua caminhando comigo
ou eu já me despi desse velho homem e coloquei agora sim vestes de santidade, para que o Senhor aprove o meu caminho. Uma segunda aplicação é que nós não devemos seguir a sabedoria popular, mas a sabedoria da palavra de Deus. Quantas coisas que a gente escuta, que a gente fica abismado. Dentro do seu trabalho talvez tenha uma pessoa que está passando uma crise terrível no casamento. Sabe o que a sabedoria popular diz? Não deu certo, separa, casa de novo. Mas eu já estou no terceiro marido. Não tem nada não. O importante é ser feliz. Mas bem mais que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas segue a palavra de Deus. A gente não vai ser feliz casando 10 vezes. A gente vai ser feliz entendendo que o Senhor tem para nós o melhor, mesmo que a gente fique só. Mas quando é o certo, a gente com certeza é bem mais feliz do que procurando em vários e vários errados. Terceira aplicação é que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é fato. Não se assente na roda dos escarnecedores, mas seja frequente a Assembleia dos Santos. É uma dificuldade imensa hoje, meus irmãos. Eu já tive a oportunidade de, num domingo à noite como esse, muito semelhante, estar falando para pouco mais do que 5 pessoas. Da mesma forma que eu também já tive a oportunidade de falar para mais de 300. Mas você observa que é uma dificuldade imensa as pessoas separarem 1h30, 2 horas num domingo para estar na Assembleia dos Santos. Mas a gente arranja tempo e muito para fazer outras coisas que são listas, mas nem sempre convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas sabe aquela história de que eu posso tudo, mas nem tudo eu devo? É exatamente isso. Às vezes eu acho que não estou fazendo nada demais, eu estou aproveitando apenas o meu tempo para me divertir e aproveitar de tudo que a vida tem de bom. Na realidade eu estou me assentando na roda dos zombadores. Quando o convite para vir à Assembleia dos Santos, eu não respondo mais com alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Parece que é assim, arrepiei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque não me dá mais prazer, não me dá mais alegria, eu não tenho mais o mesmo fervor de antes. Resgate esse fervor. Peça a Deus que restaure dentro de você a alegria da sua salvação. Você está aqui porque você é salvo. Então você precisa ter a alegria em estar com os santos, em estar desfrutando das bênçãos do Senhor. Não existe outro lugar para a gente. Uma quarta aplicação é que nós temos a nossa satisfação na lei do Senhor e precisamos meditar abundantemente nela para termos dias mais tranquilos. Todo dia quando a gente acorda, e diz uma pessoa que eu conheço, quando você passa da porta de casa, começam os problemas. Talvez quando você passa da porta da sua sala do trabalho, comecem outros e outros problemas. E você volta para casa extremamente carregado de problemas. Só que quando a gente medita na palavra do Senhor e tem a satisfação em Deus e não em outras coisas, a gente vai passando um pouco mais ileso pelos obstáculos da vida. Qual é a nossa satisfação? A gente só fica feliz quando recebe a chave da casa nova? Ou a gente fica feliz quando simplesmente os raios do sol atingem o nosso corpo e a gente se sente aquecido? A nossa alegria, a nossa satisfação é ver que eu consegui comprar um carro novo, ou a minha alegria é simplesmente saber que eu consegui sair de casa e voltar ao final de um dia de trabalho vivo? A minha alegria é comprar o celular da última geração, ou saber que eu faço parte da geração dos santos?
Qual é a minha satisfação? É ver Deus glorificado ou é me ver bem, segundo os meus próprios termos? Não adianta querer ser feliz se essa felicidade não estiver nele. Aleluia, é verdade. Porque nenhuma felicidade será completa se não for nele. Paulo queria que uma comunidade completasse a sua alegria. Como? Vivendo para Deus. Ou seja, até a alegria que Paulo sentiria pela vida de outros estava relacionada a Deus. E Deus é mais glorificado quanto mais nós nos satisfazemos nele. E por último, nós precisamos trilhar o caminho da aprovação do Senhor e buscar pregar os perdidos, para que, segundo a misericórdia de Deus, alguns sejam salvos e não vejam a destruição. Certamente você ama muitas pessoas, assim eu espero, que muitas pessoas sejam alvo do seu amor, da sua apreciação, do seu carinho. E algumas dessas pessoas que nós amamos ainda não conhecem a Cristo. Você vai ficar feliz se elas se forem dessa vida sem conhecer a Cristo? Será que você vai ficar feliz se chegar ao fim da sua vida e você perceber que boa parte das pessoas que você amava não estarão com você na eternidade? Será que isso vai trazer conforto ao seu coração? Certamente não. Porque a gente entende que o caminho dos justos leva à destruição. O caminho dos ímpios leva à destruição. Só que o caminho dos justos é aprovado por Deus. Então, se a gente ama as pessoas, se a gente ama do jeito que diz que ama, dê um presente bem grande a ela. Durante essa semana, procure uma pessoa que você ama e fale de Deus para ela. Uma pessoa que não conhece ainda, que ainda não tem essa felicidade, que ainda não é um bem-aventurado. A gente não sabe quais são as pessoas que Deus vai atrair para si através da nossa pregação, mas a gente sabe que é responsabilidade nossa pregar a cada uma delas. E a gente sabe também que o Senhor se utiliza da pregação para o convencimento de muitas pessoas. Então, que a gente dê esse presente. Vai chegar o aniversário de alguém, não pense em dar coisas que não vão acrescentar muito na vida dela. O que você deu ano passado de presente a essa pessoa que você tanto ama? Perfume? Uma roupa? Um eletrodoméstico? Se você é mais abastado, você deu uma casa a ela? Nada vai ser melhor do que a certeza da salvação. Pregue para ela, dê uma Bíblia a ela, dê um livro que fale do Senhor, dê o seu tempo, dê mais do que o seu tempo, dê um pedacinho da sua vida, caminhando junto com ela. Se certifique de que ela vai começar a trilhar um caminho que leva à aprovação do Senhor. Caminhe junto, sendo aprovado pelo Senhor, e tenha um coração tranquilo em ter feito a vontade do Senhor. E aquele que faz a vontade do Senhor certamente é bem-aventurado. Que a gente nessa noite compreenda que é muito bom ter a certeza da salvação e ser feliz por isso. A gente não pode guardar esse tesouro para si. Outras pessoas precisam de salvação. É nosso dever pregar a elas, para que elas sejam tão bem-aventuradas quanto nós somos. Que o nosso trabalho seja abençoado pelo Senhor, que Ele nos capacite e que através das nossas vidas muitos venham a ser salvos. A nossa nação precisa muito disso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos ver isso acontecer de verdade. Começa na nossa casa. Essa bem-aventurança, essa felicidade vai se espalhar por todas as esferas onde nós estivermos inseridos. Terminará na glória, quando essa felicidade será completa e a nossa salvação
plenamente executada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no amor de Cristo Jesus.